A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022. Eu espero que Deus em Cristo fale com você. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial, o primeiro sinal, a água em vinho. Estudando aí esses sinais que estão presentes, ou os milagres que estão presentes no Evangelho de João. E eu espero que Deus em Cristo ministre também ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, por favor, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Ah, claro, deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico. Você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo, onde você acha todas as nossas playlists organizadas. E se você desejar poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu já tenho tudo isso disponível para você no nosso site Facilita EBD. De repente você está interessado no PDF da aula que eu preparo em nossos slides, onde você pode utilizar e dinamizar ainda mais as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. É muito fácil para você ter acesso a esse material. É só você se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa assinatura é uma proposta trimestral, onde você tem acesso a todos os recursos que vão te ajudar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, além do que alguns bônus para quem se torna assinante do Facilita, como o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica, que está imperdível, gente, muito bom mesmo para edificar a tua vida e o teu ministério, e o nosso workshop de pregação pode ajudar você a crescer em Jesus. Dá uma olhada, o link está na descrição desse vídeo e no comentário aí abaixo. Que Deus te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022, aqui da classe dos jovens. O tema da aula de hoje é um tema muito especial, o primeiro sinal, a água em vinho. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Já percebemos que o Evangelho de João tem sermões de Jesus que não encontramos nos demais evangelhos. E também percebemos que João seleciona 7 milagres que nós também não encontramos nos demais evangelhos. Hoje nós vamos observar um desses milagres, o primeiro milagre, o primeiro sinal. E é claro que para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar a partir de algumas bases bíblicas que a própria lição, nesse novo currículo da CPAD, oferece para a gente. A primeira base bíblica é o nosso texto principal, que está em João capítulo 2, versículo 11. Por gentileza, lê esse texto com os teus alunos em sala de aula. Também apresente o resumo da lição, que é a antiga síntese. Esse resumo pode te ajudar muito a poder explanar ainda mais a tua ministração. E apresenta também a leitura bíblica em classe. É fundamental que você faça isso. A nossa leitura bíblica está em João capítulo 2, versículo 1 ao 12. Lê esse texto compassadamente em sala de aula e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. E se você tem um desejo de estudar ainda mais a Palavra de Deus, ampliando os teus conhecimentos em Cristo, a Faculdade Refidim esse ano está oferecendo algumas áreas de pós-graduação que podem te ajudar muito a crescer em Jesus. E essas áreas vão te ajudar no teu ministério em Cristo. São elas: aconselhamento e cuidado, que pode te ajudar muito no aconselhamento pastoral diante da igreja, assim como Ministério da Liderança de Jovens. Gente, que legal essa pós-graduação voltada para o Ministério de Liderança de Jovens. Teologia Bíblica do Novo Testamento. Você que está estudando nesse trimestre também pode dar uma observada nessa pós-graduação lá no site da Faculdade Refidim. Pode te ajudar muito a crescer em Cristo. E História e Teologia do Discurso Pentecostal, que é muito legal você conhecer as nossas raízes pentecostais. Vale muito a pena e essas pós-graduações estão disponíveis no site da Faculdade Refidim. Hoje nós chegamos na lição de número 3 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022, aqui da classe dos jovens. Estamos estudando o primeiro sinal de Jesus, ou o primeiro milagre de Jesus. Don Carson faz questão de dizer que o Evangelho de João ele apresenta uma estrutura muito simples, mas ao mesmo tempo bem complexa. O Evangelho de João possui 21 capítulos
como nós já estamos estudando durante esse trimestre, e também descobrimos que a partir dessa ótica do Don Carson, que o Evangelho de João ele possui uma estrutura de milagres bem interessante que nós não encontramos nos evangelhos sinóticos. Os 3 primeiros evangelhos, o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. É claro que nós vamos encontrar aqui uma estrutura de 7 sinais, 7 milagres, que apontam para a divindade de Jesus nesse estudo de hoje. O evangelista João, ele deixa claro também no seu evangelho que o maior milagre é apresentado na paixão de Cristo, na morte de Cristo por nossos pecados, em nosso lugar, nos resgatando para Deus. Esse sinal é importantíssimo a respeito do projeto de Deus presente no evangelho de João. Um detalhe também importante é observar a proposta do autor da lição. Pastor Silas Queiroz, ele comenta o seguinte no livro de apoio aqui da Escola Bíblica Dominical, que a transformação da água em vinho é o primeiro sinal miraculoso registrado nos evangelhos, especialmente no evangelho de João, descrito em João capítulo 2, versículo 11. Então, esse é o primeiro sinal que dá início ao ministério de Jesus. E não há outro registro bíblico, canônico em si, que registra outro milagre antes desse, que destaca que aconteceu outro sinal antes desse. É por isso que João é tão importante nesse capítulo 12 em demonstrar que essa transformação da água em vinho é o primeiro sinal de Jesus. A partir do momento que ele é ungido pelo Espírito Santo e inicia o seu ministério, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 32 ao 34, Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17, então ele passa a realizar esse milagre, especialmente diante dos discípulos, para marcar o discipulado e o ministério daqueles homens de Deus. E o próprio evangelista João, ou seja, o apóstolo João, situa esse milagre em Caná logo após Jesus ter chamado os primeiros discípulos para segui-lo. Então, esse milagre faz parte do discipulado de Jesus também. Quando nós lemos João capítulo 1, 35 ao 51, nós descobrimos que Jesus chama discípulos para segui-lo. E quando nós iniciamos a leitura do capítulo 12, Jesus realiza o primeiro milagre diante dos discípulos, não diante de uma multidão, mas diante do ministério dos discípulos, para que aquele discipulado fosse marcado com a sua presença. George Led faz questão de dizer que os sinais revelam então essa divindade de Jesus. Os milagres revelam a divindade de Jesus. E esses sinais também são conhecidos como doxa. A palavra doxa traz esse entendimento bíblico de louvor e ao mesmo tempo de glorificação ou glória de Cristo. Vamos pegar isso aqui. Esse mesmo vocábulo doxa traz essa ideia de honra, louvor, adoração, glorificação, glória. E o sentido dessa palavra no Evangelho de João traz esse entendimento que toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Isso aqui também é combatido pelo próprio Jesus no Evangelho de João, quando ele combate o louvor e a glória dos homens, voltado para os homens, descrito no Evangelho no capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, versículo 18, a única doxa, ou seja, o único louvor, a única glória deve ser dada de forma digna a Deus. Isso está presente lá no capítulo 7 de João, versículos 18 e capítulo 12, versículo 43. Somente Deus deve ser adorado no Evangelho de João. Então há esse foco para a divindade de Jesus. Outro detalhe que a gente precisa descobrir a respeito dessa palavra doxa que aparece aqui. Essa palavra doxa, comparando ela com o Antigo Testamento, no Antigo Testamento uma palavra correspondente a essa palavra honra, doxa, glória, é kabod, que traz essa ideia de manifestação visível da presença de Deus, ou manifestação visível da glória de Deus. E quando nós olhamos agora para o Antigo Testamento, nós descobrimos que Deus, o Deus invisível, se tornou conhecido, se deixou conhecer, se tornou visível, deixou a sua presença reconhecida pelos homens. De que maneira? Quando nós lemos em Êxodo capítulo 16, versículo 10, Êxodo 24, 16, 1 Reis capítulo 8, versículo 11, nós vemos a manifestação da glória de Deus de tal forma que os homens reconhecem a sua presença.
reconhecem então a sua manifestação. Então, o que o João faz no Evangelho? Vamos entender isso antes de entrar no primeiro milagre. Ele pega exatamente a glória de Deus, essa doxa, a honra de Deus, e demonstra que essa honra é demonstrada agora nas manifestações que Jesus realiza, nos milagres que Jesus realiza, para comprovar a divindade de Jesus. Então, quando nós olhamos para João, doxa, a glória de Deus, tem um sentido só. Que sentido é esse? Apontar a divindade de Jesus. Por exemplo, quando você lê algumas passagens, além desse milagre que nós estamos estudando, essa doxa divina, essa glória de Deus é manifestada, por exemplo, no evento da morte e ressurreição de Jesus e na sua ascensão. Então, a morte, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus apontam a sua glorificação como Deus. Isso está presente em João capítulo 7, versículo 39, capítulo 12, versículo 16, 23 também, capítulo 13, versículo 31. Outra questão que nós precisamos levantar também em sala de aula é que essa doxa divina, a glória divina, é apresentada no Evangelho de João, apontando para Jesus de que maneira? Em sua última oração, na oração do Getsêmani, onde Jesus ora para ser glorificado, em João capítulo 17, versículo 5, o próprio Cristo demonstra isso na sua oração, a doxa de Deus, a glória de Deus. E outra questão que nós precisamos também levantar é que Jesus veio da presença de Deus e seus discípulos agora, a partir da leitura do Evangelho de João, compartilham a sua glória, compartilham a sua honra, exaltando o seu nome. De que maneira? João 17, 24. Esses discípulos agora são testemunhas de Jesus, glorificam a Jesus, glorificam a Deus, glorificam a Jesus como divino. É interessante também você perceber que foi na sua morte o ato mais notável da glorificação de Deus. Ou seja, não é somente nos milagres, não é a transformação de água em vinho, não é a ressurreição de alguém, não é a cura de alguém que demonstram a glória de Deus no Evangelho de João, mas a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo apontam para a glória de Deus, para o plano de Deus, para a nossa salvação. João capítulo 21, versículo 19. Fale sobre isso com os teus alunos em sala de aula e deixa Deus te usar apresentando a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus no Evangelho de João é a morte e ressurreição de Jesus. Ele está vivo, ele é divino, ele é Senhor. E é óbvio entender que o milagre em Caná, o primeiro milagre de Jesus realizado no seu ministério e a sua morte, não foram atos observados pelos homens como atos de glorificação. Primeiro, porque o milagre em Caná não foi realizado para a multidão, mas somente para os discípulos. E o ato da morte de Jesus em sua glorificação era visto pelos judeus como algo maldito, mas na ótica de Deus é o ato do milagre, do plano de Deus, da restauração humana agora. Não há também nenhuma indicação bíblica que aqueles servos que ajudaram a encher as talhas, as 6 talhas de água que foram transformadas em vinho, não há nenhum registro bíblico que eles depois se tornaram seguidores de Jesus. Mas há o registro bíblico que os discípulos de Jesus testemunharam esse milagre. Daí dá o entendimento da importância do discipulado de Jesus em marcar a vida dos discípulos. Como isso é lindo, de que maneira você pode aplicar isso? Jesus se importa com você como discípulo dele. E pelo fato de você ser discípulo dele, ele realiza milagres para que você então creia que ele é o Senhor da sua vida. Não pelos milagres, mas porque você tem o desejo de estar com ele, como os discípulos também tinham. A crucificação de Jesus também foi um ato que revela a glória, mas nos dias bíblicos foi vista como mal perante os judeus. Os judeus não observavam a crucificação como um ato da glória de Deus. Isso é tão interessante que até no discipulado, o próprio Tomé foi difícil de acreditar na ressurreição de Cristo. Isso está presente lá em João capítulo 20, versículo 25. Mas é interessante que quando Tomé testemunha da ressurreição, ele declara que Cristo é o Senhor. Ele declara que Cristo é Deus, que ele é divino. E essa é a proposta do Evangelho de João. Pega isso aqui. Então, a glória de Deus, a doxa de Deus, é importante nós entendermos, descrevendo os milagres,
Ela é manifestada não somente nos sinais, mas ela é manifestada de forma visível na humilhação e no sofrimento de Jesus, na crucificação de Cristo. Ali se manifesta a glória de Deus, no alto preço pagado por Cristo no Calvário, no teu lugar. Isso revela então a glória de Deus. E diante disso, eu quero destacar essa exaltação de Cristo com você. E é claro que nós vamos avançar agora para o primeiro ponto, onde nós vamos entrar de forma mais profunda nesse primeiro milagre que aponta para a crucificação, para a glória de Deus. E o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: mais que um milagre. Don Carson faz questão de dizer que o primeiro milagre de Jesus apresentado em João capítulo 2, versículo 1 ao 11, é um primeiro milagre específico que só está presente no Evangelho de João. Então ele diz que esse primeiro milagre, na visão do Don Carson, é um milagre semipúblico. Ele não é realizado para a multidão, mas é somente para o colégio apostólico, para os primeiros discípulos. Somente os discípulos tiveram conhecimento desse grande milagre. Isso marcou a vida dos discípulos. Isso é interessante, que somente aquele que é discípulo de Jesus, ele é marcado por Jesus de formas espetaculares. Eu fui marcado por Jesus de uma forma espetacular. Você também. Somente os discípulos sabiam qual era a fonte do milagre. Em João capítulo 2, versículo 9 ao 11, há esse registro. Somente os discípulos de Jesus sabiam qual era a fonte do milagre. Engraçado isso aqui. Somente os crentes em Jesus sabem muito bem qual é a fonte do milagre de uma resposta que o médico diz que não tem mais jeito, e aí a resposta vem, tem jeito. Somente os crentes têm esse entendimento muito bem, quando os advogados decretam que não tem mais solução, e aí a solução vem e vem da parte do Senhor. Nós conhecemos qual é a fonte do milagre. Os discípulos também sabiam que a fonte era Jesus. É interessante perceber que João agora, a partir da leitura do capítulo 2 de João, versículo 1, até o capítulo 12, 50, ele começa a dedicar agora o ministério público de Jesus e a descrever esse ministério nos seus relatos. É por isso que o Evangelho de João é conhecido como o livro dos sinais. Esses capítulos 2 ao 12, você percebe aqui diversos sinais manifestados por Jesus e, de acordo com vários teólogos biblicistas, são 7 sinais manifestados por Jesus no seu ministério público. É por isso que o Evangelho de João recebe esse apelido também de livro dos sinais, de livro que revela a divindade de Jesus, e os demais capítulos, do capítulo 13 ao 21, é conhecido também como livro da glória. É por isso que o Evangelho de João recebe esse nome de livro dos sinais e livro da glória, porque ele procura apresentar a glória de Jesus, a manifestação do Cristo, o Cristo como Deus. É totalmente diferente dos evangelhos sinóticos. Mateus procura demonstrar Jesus como o Messias prometido pelas profecias, o Messias rei, descendente de Davi. Nós olhamos para Marcos procura demonstrar Jesus como um servo sofredor. Nós olhamos agora para Lucas procura demonstrar Jesus como o homem, o filho do homem enviado por Deus. E agora João tem uma perspectiva totalmente diferente dos demais. Eles demonstram Jesus como Deus, e é importante você ter isso em mente. Avançando, espero estar te ajudando. Se eu estou contribuindo com você, comenta aí, é importante para a gente. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a completude das Escrituras. Vamos entender a importância de compreender a respeito das Escrituras e como a Escritura ela é completa. Pastor Silas Queiroz comenta a partir da leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que a Bíblia ela é completa. Que a Bíblia ela é completa de uma forma muito especial. Ela foi escrita por 40 escritores, 40 autores, em épocas diferentes, situações diferentes e contextos diferentes. O Antigo Testamento ele é formado por 39 livros e o Novo Testamento é formado por 27 livros. Esses livros foram escritos em uma linha temporal de 1.600 anos. Outro detalhe que você precisa descobrir é que a Bíblia foi escrita por gente simples, pescadores, galileus, reis, sacerdotes, boiadeiro, médico, pessoas que tinham as suas vidas comuns, mas foram impactadas pelo Espírito Santo de Deus.
e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram então a palavra de Deus a partir da sua escrita nos autógrafos, que são os primeiros registros bíblicos em si, escritos em argila, escritos em pergaminho, em papiros que venceram o tempo. Mas um destaque que você precisa apresentar em sala de aula é que o Evangelho de João se sobressai. Ele preocupa-se em demonstrar a divindade de Jesus, o Jesus da glória, o Jesus que é Deus. E quando nós pegamos isso, nós entendemos que o nosso Jesus é divino também. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca o seguinte, que nós cremos, ensinamos e professamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Então, nós como pentecostais acreditamos na divindade de Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito do Evangelho de João, especialmente no capítulo 2, aqui, olhando e observando esse milagre de Jesus, esse primeiro milagre, ele destaca o seguinte. Destaca que o capítulo 2 do Evangelho de João inicia com a sessão dos milagres de Jesus. Esses 11 primeiros capítulos do Evangelho de João, até o capítulo 12 aqui, você descobre muito bem que nós percebemos essa divindade de Jesus sendo revelada nesses sinais. E os últimos capítulos revelam então a glória do Pai, o livro da glória, como nós estamos descrevendo para você. A palavra mais usada por João para descrever os milagres, os sinais, é a palavra semion, que traz esse termo de milagres e maravilhas. João cita muito essa palavra no seu evangelho para demonstrar os milagres e as maravilhas de Jesus. É interessante que isso é atribuído à pessoa de Jesus como Deus, como ser divino. E a declaração de fé das Assembleias de Deus afirma também com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E é interessante que isso está presente em João capítulo 1, versículo 1. E as escrituras sagradas relatam que os atributos divinos de Jesus são o atributo da sua eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6, ele também é onipotente, o nosso Jesus tem todo o poder. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele também é onipresente, isso quer dizer que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive aí com você. Mateus capítulo 18, versículo 20, ele também é onisciente. João capítulo 16, versículo 30. Então, é absoluto entender que o nosso Criador, o Jesus de Nazaré, é aquele que fez todas as coisas. Ele é aquele que é a fonte da vida. Ele é aquele que é o autor do novo nascimento. Ele é aquele que habita nos fiéis. Ele é aquele que dá a vida eterna. Ele é aquele que inspirou os profetas e os apóstolos, glória a Deus. Ele é aquele que distribuiu ministérios para a sua igreja. Ele é aquele que santifica os fiéis. Ele é aquele que deu poder aos apóstolos e, claro, ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é o nosso Jesus. E é essa visão que você precisa ter em sala de aula. Deixa Deus te usar. O segundo subtópico, avançando em sala de aula, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um sinal específico. Pastor Silas Queiroz comenta o seguinte, que a inspiração da Bíblia ela é plenária e verbal. Vamos entender o que significa isso. Inspiração plenária e inspiração verbal. A inspiração plenária traz essa ideia de cheia, completa. Então, quando nós estudamos a Bíblia ela é plena, ou seja, a inspiração da Bíblia ela é completa. Todos os livros da Bíblia foram inspirados por Deus, inclusive o Evangelho de João. Outra questão que você precisa destacar é a respeito da inspiração agora verbal. Essa palavra verbal traz esse entendimento de cada palavra escolhida por Deus no momento da inspiração. A inspiração verbal é essa capacidade que o autor bíblico, então, recebe de Deus em poder entender a mensagem de Deus a partir da revelação e registrar o texto bíblico. Isso é diferente da teoria do ditado, não foi bem assim. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus através de homens que foram cheios do Espírito Santo, que utilizaram a linguagem do seu contexto, do seu período, para registrar, então, a vontade de Deus, o plano de Deus, que aponta, então, de forma progressiva para o Cristo no Calvário.
Pega isso aqui é importante demais em sala de aula. Então, a revelação bíblica, ela é progressiva. Deus se revelou de formas especiais para cada autor bíblico, e todas as vezes que Deus se revelava apontando para o plano da salvação em Jesus. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela destaca o seguinte: que Escritura, ou seja, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, soprada por Deus divinamente, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E esse sentido de inspirada vem da palavra grega theopneutos, que traz esse seguinte entendimento: a palavra theo é Deus e pneutos é soprada, ou seja, soprada por Deus. Palavra que foi inspirada por Deus, soprada pelo próprio Deus no coração dos autores bíblicos. Pastor Silas Queiroz comenta o seguinte: que diversos milagres de Jesus foram realizados e não foram registrados. E João comenta isso lá em João capítulo 21, versículo 25. Outro detalhe que você precisa descobrir à luz da palavra de Deus a respeito dos sinais realizados por Jesus. Que o evangelho de João, ele se sobressai dos demais evangelhos porque ele registra sinais e milagres que não encontramos nos demais evangelhos. Nós sabemos muito bem que além desses sinais, João registra 7 sermões, 7 pregações de Jesus que nós não vamos encontrar nos outros evangelhos, e esses sermões apontam então para a cristologia de Jesus, para a divindade de Jesus. Quanto aos sermões, nós encontramos, por exemplo, o diálogo que Jesus tem com Nicodemos, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Nós encontramos também outro sermão de Jesus, a abordagem que ele traz à mulher samaritana lá no capítulo 4 de João. Você não acha isso nos outros evangelhos, versículo 4 ao 42. Nós encontramos também outras 5 passagens a respeito de sermões de Jesus, presente em João capítulo 5, versículos 16 ao 47, João capítulo 6, versículos 37 ao 44, João capítulo 8, versículos 12 ao 30 e João 10, versículo 1 ao 21. Nós só achamos esses sermões no Evangelho de João. Outro detalhe que nós já estudamos na aula passada é que o Evangelho de João apresenta declarações que são importantíssimas na visão do Antigo Testamento, realizadas por Jesus, quando Jesus destaca que ele é, ou seja, eu sou. Esse termo eu sou no Antigo Testamento era atribuído somente a Deus, somente a Yahvé. E Jesus agora se revela no Evangelho de João com esse termo que apresenta a sua divindade. Ele destaca que ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida, João 6,35, eu sou a luz do mundo, João 8,12, eu sou a porta, João 10,9, eu sou o bom pastor, João 10,11, 14, eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, eu sou a videira verdadeira, João 15, 1 e 5. Que coisa linda que nós temos aqui no Evangelho de João, apresentando a divindade de Jesus. Que Deus fale com você. Se eu estou te ajudando, se você está sendo edificado por Cristo, comenta aí. Vamos avançar agora para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca o seguinte para a gente: que os milagres realizados por Jesus revelam não somente que ele é o Messias esperado por Israel, mas revelam que ele é Deus. Ele é aquele que tem o domínio, poder, autoridade para perdoar os pecados, o domínio, poder, autoridade sobre a morte, o domínio, o poder contra o diabo, seus agentes do inferno. E é claro que o nosso Senhor Jesus destaca lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, que em sua mão está todo o poder, porque foi dado por Deus. Então nós encontramos um Jesus divino nas Escrituras. A própria Bíblia faz questão de trazer essa visão para a gente, de Jesus sendo apresentado como Deus no Evangelho de João. O propósito da vinda de Jesus ao mundo de forma encarnada é um propósito muito específico para demonstrar o plano de Deus na redenção e perdão dos pecados da humanidade. O seu ministério é dividido em uma trilogia bem interessante. O seu discipulado é demonstrado em ensinar, pregar e curar. Você vai encontrar muito isso nos evangelhos e também no Evangelho de João. Quanto aos milagres, nós percebemos que Jesus se preocupava mais com a integridade das pessoas, com o perdão dos pecados, do que somente curá-las das enfermidades. Mas ele se preocupava em restaurar essas vidas a Deus.
Lucas capítulo 8, versículo 48. Pastor Silas Queiroz comenta o seguinte, que a sensibilidade espiritual de João, o evangelista, levou João então a registrar esse primeiro milagre de Jesus, esse primeiro ato de Jesus em João 2,4 a seguir, revelando então o início desse ministério. Esse ministério que tem um propósito agora de restaurar a humanidade. Esse ministério que tem um início, ou seja, o ministério de Cristo tem um início, tem um fundamento, tem um propósito, restaurar e edificar vidas, demonstrar a glória de Deus, apontar para o plano da salvação, apontar exatamente para a sua crucificação e ressurreição e ascensão. E esse ministério é observado por João e João traça isso no Evangelho. Que coisa linda que nós temos aqui. Que Deus use você, que você seja um instrumento na escola bíblica dominical, que os teus alunos sejam edificados quando você ministrar que Jesus é Deus, deixa Deus te usar. Avançando, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, a narrativa e o seu contexto. Vamos estudar agora especificadamente sobre o milagre. Vamos entender o milagre, esse milagre de transformar então a água em vinho realizado por Jesus. Russell Champlin faz questão de dizer que o milagre realizado por Jesus em Caná, em João capítulo 2, ele tem um propósito muito específico, revelar a glória de Deus. Quando você compara o versículo 4 e o versículo 11 do capítulo 2, você descobre então esse revelar da glória de Deus. E você percebe que na agenda do Pai há então uma data específica para o início do ministério de Jesus, revelando então a glória de Deus que apontam para a crucificação, que apontam para a morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão. Quando você entende isso aqui, agora você passa a entender a importância desse milagre. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, Caná da Galileia. Pastor Silas Queiroz comenta no livro de apoio da lição que João é o único evangelista que registra o primeiro milagre de Jesus, o início do ministério de Jesus. É importante a gente levar isso em consideração. João foi sensível em descrever o início do ministério de Jesus. Caná era uma pequena vila na Galileia, onde Jesus realizou seu primeiro milagre, onde também curou o filho de um nobre. Isso está presente dentro da Bíblia. E claro, Caná da Galileia, de acordo com o Evangelho de João, era também a residência de um discípulo de Jesus conhecido como Natanael. João capítulo 21, versículo 2. Natanael morava ali. A Bíblia demonstra, a partir da leitura de João 2,11, que esse milagre em Caná da Galileia foi para revelar a glória de Deus, a doxa de Deus, a glória de Deus, a honra de Deus, como descrevi já para você. Ali o nosso Senhor Jesus revelou seu ministério logo após de ter escolhido alguns discípulos para segui-lo. Em João capítulo 20, versículo 30 a 31, destaca para a gente que esse ministério de Jesus sendo revelado de forma especial e gloriosa, demonstra aqui a sua divindade. E nós precisamos ter isso em mente a respeito da divindade do Cristo. Essa divindade que está presente na palavra de Deus. E quando nós olhamos especialmente para esse milagre, para o contexto que acontece em Caná da Galileia, pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre o Evangelho de João capítulo 2, ele destaca que na agenda de Jesus há espaço para Jesus estar presente em um casamento, especialmente quando o vinho acaba. Há espaço para Jesus realizar o milagre quando a alegria vai embora. E é muito significativo entender que Jesus foi convidado para estar presente nesse casamento. O ministério de Jesus, ele começa, ele tem o seu início, pega isso, em um casamento. João registra isso. E quando você lê Apocalipse 19:9, a glória de Deus também se revela em um casamento nas bodas do Cordeiro. Observe, João é sensível em registrar que o ministério de Jesus começou com um casamento, em um milagre especial, em uma festa de uma união da alegria. É claro que ele também demonstra lá em Apocalipse, especialmente que a revelação da glória de Cristo e da sua igreja se dá em uma festa de casamento também, nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Olha como João é sensível em destacar isso no seu evangelho.
Que Deus use você, que você tenha esse entendimento de demonstrar especialmente essa sensibilidade de João em descrever que Caná foi escolhida por Deus. Esse milagre nesse casamento foi escolhido por Deus para revelar a glória futura, a glória de Deus, porque onde Jesus está, há alegria. Onde Jesus está, há realização também de milagres poderosos que demonstram o seu poder. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico destaca sobre o seguinte assunto. Faltou o vinho. Nesse segundo subtópico, você pode trazer uma perspectiva de uma aplicação mais pessoal na vida dos teus alunos. Observe que Jesus foi convidado para o casamento, ele estava presente nesse casamento, mas mesmo Jesus estando presente, o vinho acabou. O símbolo do vinho nas Escrituras é demonstrado como um símbolo da alegria. Observe, Jesus estando presente no casamento, a alegria acabou. Pois sem o vinho, a festa teria que acabar mais cedo. Na tradição judaica, a festa durava no mínimo 7 dias. E, de acordo com a Bíblia, nesse registro de João, capítulo 2, o vinho acabou antes do tempo. E Jesus, nessa festa, salvou os noivos de passarem uma grande vergonha, de passarem um grande vexame. A própria Bíblia demonstra que Jesus também nos salva diante de consequências terríveis que acontecem na nossa jornada. Nós não estamos livres dessas consequências, mas quando estamos com Jesus, ele nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades. A Bíblia destaca que o vinho é o símbolo da alegria. Salmos capítulo 4, versículo 7. E toda e boa e qualquer festa dentro da Bíblia tinha que ter vinho, que simbolizava alegria. Quando o vinho acabava, a alegria ia embora. É interessante observar dentro da Bíblia que o vinho acabou, mesmo Jesus estando presente naquela festa do casamento. Pastor Hernandes Dias Lopes destaca o seguinte: algumas questões importantes que nós precisamos levantar aqui a respeito do momento quando o vinho acaba. A primeira característica que precisamos entender dentro do nosso relacionamento, da nossa vida pessoal, é que precisamos estar sempre convidando Jesus para fazer parte da nossa vida. Jesus foi convidado para estar presente dentro de uma casa, em um casamento. João capítulo 2, versículo 1 e 2. Então convide Jesus para estar presente na tua casa. O evangelista deixa claro que a maior necessidade da família hoje é da presença de Jesus. Então deixe claro em sala de aula que a maior necessidade que nós temos hoje é da presença do Cristo. Olha, você pode ter bens, você pode ter conforto, você pode ter sucesso, mas a sua família precisa de Jesus. Então, convide Jesus para estar presente na tua casa, na tua família, no teu casamento, assim como aquele casal fez. Outra perspectiva que você precisa também entender, em segundo lugar, é que mesmo quando Jesus está presente, a alegria do casamento pode faltar. Então, João capítulo 2 registra isso para a gente. Jesus estava presente na casa, presente na festa, presente no casamento, mas o vinho que simbolizava a alegria faltou. Às vezes o vinho acaba, a alegria acaba já no início do casamento. Existem pessoas que, infelizmente, perderam a alegria de estarem juntos. E aqui nós precisamos entender, a partir da leitura de João capítulo 2, que a vida cristã não é um parque de diversões, não é uma colônia de férias. Nós enfrentamos dificuldades e lutas, sim. Ser cristão não é viver em uma estrutura espiritual, em um casamento blindado, sem enfrentar lutas, sem lidar com doenças, sem lidar com decepções. Os filhos de Deus, os servos de Deus também lidam com doenças, também lidam com pobreza, também lidam com a escassez. E é por isso que nós precisamos entender que estar com Jesus não é estar livre das dificuldades. O vinho acabou naquela festa de casamento que Jesus estava presente, naquela casa que Jesus foi convidado. Jesus, quando está conosco, a exemplo desse casamento, ele está conosco para sermos aprovados diante de todas as lutas. Então, se a alegria acabou, esteja com Jesus. Ele é aquele que renova a tua alegria. Se a felicidade foi embora, esteja com Jesus. Ele é aquele que traz ela de volta. Ele é aquele que transforma a água em vinho. Permaneça com Cristo. Observe essas questões dentro da palavra de Deus.
Em terceiro lugar, eu quero destacar também para você que precisamos diagnosticar o problema com urgência. João 2,3. É necessário que você observe qual é o problema que está acontecendo na tua vida conjugal, na tua caminhada cristã também, na tua vida espiritual, pois a alegria pode ir embora. Quanto mais cedo nós identificarmos quais são os problemas, é mais fácil identificarmos também a solução desses problemas. Aquela família identificou o problema. Maria percebeu que o vinho acabou. Ela não disse a Jesus o que fazer, mas ela tomou a atitude certa. Contou a Jesus sobre o que estava acontecendo. Você também pode contar a Jesus sobre o que está acontecendo, sobre o que você está sentindo, sobre o que você está enfrentando, sobre que luta você está passando. Porque Jesus é aquele que te ajuda no meio da dificuldade. Ele não te livra dela, mas ele te ajuda no meio. Ele não te livra da fornalha, mas ele caminha com você, passeando na fornalha ao teu lado. Glória a Deus. Ele não te livra da cova dos leões, mas na cova ele faz o leão se calar e jejuar. Ele é o Deus Todo-Poderoso que caminha com você. Então, olhar para a perspectiva de João é entender que Jesus está presente. Outra questão também que você precisa levantar em sala de aula é que precisamos também levar o problema para a pessoa certa. João capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: antes de contarmos para as pessoas em nossa volta no casamento, é necessário levarmos os assuntos aos pés de Jesus. Jesus é aquele que está presente conosco, e é por isso que nós precisamos apresentar as nossas lutas a Jesus, e essa deve ser a sua atitude. E em quinto e último lugar, é necessário que você aguarde o tempo certo, a hora certa de Jesus agir. João capítulo 2, versículo 4. Jesus disse a Maria que agiria de acordo com a agenda celestial, com o plano de Deus, e não com a vontade dela. Jesus não é pressionado por conta das circunstâncias que nós estamos enfrentando, mas ele age no momento certo, na hora certa para nos ajudar. E ele pode ajudar você enfrentando qualquer luta. De repente o vinho acabou, então fique com Jesus. Deixe Jesus também fortalecer você. Quem sabe você está afastado da igreja, está na hora de voltar. Jesus, ele age com você, ele te traz alegria mais uma vez. Eu espero estar te ajudando aí, Cristo. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A expectativa de Maria. Pastor Silas Queiroz comenta que Maria tinha uma perspectiva. Ela tinha uma expectativa a respeito da demonstração de Jesus ou da manifestação de Jesus ao mundo como Messias. E é importante você entender isso aqui a partir dessa leitura. O seu Champlin comenta o seguinte, que quando Jesus traz essa frase, ainda não é chegada a minha hora, em João capítulo 2, versículo 4, é importante entendermos esse termo hora que é apresentado aqui nas palavras de Jesus. Vários autores biblicistas fazem questão de dizer que esse termo se refere então à sua morte e ressurreição, ao ministério do plano do Pai. Ou seja, o momento da glorificação de Jesus. E essa glorificação de Jesus é demonstrada na cruz. É importante também demonstrar que o evangelista João, ele destaca que os sinais operados por Jesus foram sinais para demonstrar a glória particular do Messias. E a sua glorificação é demonstrada no maior sinal. Que sinal é esse? A morte de Cristo na cruz do Calvário por nossos pecados, a sua ressurreição e a sua ascensão. É importante entendermos também essa perspectiva bíblica a respeito dessa palavra, não é chegada a minha hora. E existem a corrente da interpretação que Jesus estava se referindo ao momento de transformar então essa água em vinho, presente aqui na passagem bíblica. Mas existe a segunda corrente que se refere ao momento da glorificação de Jesus, como a gente está traçando para você, sobre o seu ministério da morte e ressurreição no Calvário. Então é importante entendermos isso. A expectativa de Maria era demonstrar Jesus como Messias aqui. Então, entendendo essa perspectiva, observe essas duas correntes, demonstre especialmente esse plano da glória de Deus entre o Cristo glorificado nessa morte e ressurreição, e que Deus use você na escola bíblica. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha aí na tua rede social também. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O bom vinho.
Nesse terceiro ponto, você também precisa levantar uma questão. Por que os outros evangelhos, então, não contam a respeito desse primeiro milagre? Jesus fez muitos milagres, o próprio evangelista João registra isso. E diversos milagres não foram registrados no texto. João capítulo 20, versículos 30 ao 31. E é interessante que João traz essa perspectiva, a partir dessa visão, que ele é o último evangelista a escrever o último evangelho. Então, ele traz aqui complementos que os demais não observaram. É por isso que seu evangelho tem um destaque. Não é parecido com os sinóticos, mas é um evangelho aqui que demonstra a glória de Jesus como Messias e Deus. Por isso, João tem a sensibilidade de registrar o primeiro milagre. E também em Apocalipse ele demonstra que esse primeiro milagre traz um símbolo exatamente desse encontro agora de Cristo na glória com a sua igreja, em um casamento também. Avançando, o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma mensagem para Israel. É interessante observar essa perspectiva do pastor Silas Queiroz. Ele demonstra que esse símbolo agora da água e vinho é uma interpretação também hermenêutica de demonstrar que todas as possibilidades para com Israel haviam se esgotado. Israel que traz esse símbolo da vinha. Essa vinha agora que perde esse sabor. Essa vinha que não tem mais condições de produzir vinho. E é interessante que essas possibilidades se esgotam. E agora Jesus está gerando uma nova alegria, um novo vinho. A partir dessa perspectiva, desse novo nascimento em Jesus, levantando então a sua igreja como seu porta-voz. Lendo então Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7, e Jeremias capítulo 2, versículo 21. Então aqui há uma mensagem poderosa para Israel. Israel que perde a alegria, Israel que perde esse sentido de ser o povo representante de Deus nesse momento, para dar abertura agora para a igreja de Deus, que traz uma nova alegria, um novo vinho, melhor do que o primeiro. E a igreja surge agora como esse representante de Deus. Há uma porta espiritual para a igreja aqui. Essa transformação da água e vinho é demonstrado então esse cumprimento da palavra de Deus a respeito da pessoa de Jesus, do chamado de Jesus, dessa comissão que Jesus levanta agora para ser os seus discípulos. Mark Dever, em seu texto Discipulado, publicado pela editora Fiel, destaca que a vida cristã agora, nessa nova comissão que nós temos, é dedicada em discipular. Então a igreja tem esse papel de ser discipuladora. Os discípulos de Jesus agora são faróis, são esse novo vinho, essa nova alegria. Então o discípulo discipula. E nós precisamos então levar as pessoas a reconhecer esse amor de Jesus, o Jesus como Messias, e a obedecê-lo. Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer, no seu texto publicado pela editora Mundo Cristão, Discipulado, ele destaca que o chamado para o discipulado é um chamado de fé imediato, que a igreja então agora apresenta a partir das palavras de Jesus sobre essa obediência pela fé através da grande comissão. Então a igreja agora é esse vinho novo, essa alegria nova. Então aqui há um símbolo especial que você pode pegar e demonstrar que em Jesus agora nós temos essa nova oportunidade de ser igreja de Deus, ser o representante de Deus, trazendo alegria agora para o povo de Deus, para o mundo, como um farol especial levantado por Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou te ajudando, comenta aí. O seguinte subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Quando o vinho acaba? Pastor Silas Queiroz comenta nesse segundo subtópico do terceiro ponto que existe um perigo terrível de termos Jesus na festa e não desfrutar da verdadeira alegria, de termos Jesus presente e não experimentar da sua presença. Tem muita gente que age assim hoje na igreja. Está no culto, está nas atividades, nas festas, no discipulado, está também na visitação, mas não sente a presença de Jesus, mas não sente a alegria que é estar em Jesus. Ainda não se converteu, não nasceu de novo, ou às vezes está passando por uma frieza espiritual de não sentir mais a presença de Jesus, tendo então uma vida religiosa guiada por liturgias frias, sem a presença, sem o calor do Espírito Santo, sem a alegria do Espírito. E é por isso que nós precisamos voltar à prática da comunhão. A prática da comunhão é muito simples, precisamos acreditar em Jesus,
levar os nossos problemas para Jesus, confiar em Jesus e caminhar com Jesus. E nós precisamos entender que estamos suscetíveis a mudanças. E essas mudanças espirituais são realizadas pelo Cristo, que nos fortalecem agora em Deus. E é por isso que essas mudanças precisam ser tomadas por você, confiando no Cristo, pedindo a Jesus que lhe fortaleça e que acenda em você essa chama do discipulado. William McDowell, em seu texto Discipulado Verdadeiro, publicado pela editora Mundo Cristão, destaca que o discipulado bíblico aqui, da verdadeira alegria, ele é fundamentado em um amor supremo por Jesus. Lucas 14, 26. A negação também de si mesmo. Isso está presente em Mateus 16, 24. A escolha pela cruz de Cristo. Mateus 16, 24. Uma vida gasta para servir a Jesus. Mateus 16, 24. Um amor fervente por todos aqueles que pertencem a Jesus. João capítulo 13, versículo 35. Uma inabalável firmeza na palavra de Deus. João 8, 21. E abandonar tudo para seguir a Jesus. Siga a Cristo. Lucas 14, 33. Sirva a Cristo. Peça de Deus esse renovo espiritual e que Deus fale com você. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico. Enchei-vos do Espírito. Como nós estamos tratando sobre uma aula bíblica para jovens, é importante entendermos uma perspectiva bem interessante que o pastor Silas Queiroz coloca para a gente, a respeito das discussões se o vinho era uma bebida alcoólica e se o cristão, então, hoje pode ingerir bebidas alcoólicas, já que esse vinho está presente dentro da Bíblia. E existe essa discussão se o vinho que Jesus estava utilizando ali era um vinho fermentado ou não, se aquele vinho causava embriaguez ou não. É importante entendermos que nós, como cristãos, hoje, na nossa atualidade, procuramos, então, nos abster da bebida alcoólica, seja qualquer ela que for, por causa de uma consagração e de um compromisso com a aliança em Jesus. O próprio Salomão escreveu que o vinho é escarnecedor e a bebida forte e alvoroçada é aquela que faz errar até mesmo o sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1. E Provérbios 23, 31 e 32 descreve muito bem essa interação bíblica de nos orientar a não olharmos para a bebida com o desejo de se saciar com ela, de ter alegria a partir da bebida alcoólica. E é importante entendermos algumas razões porque nós cristãos e servos de Jesus não ingerimos hoje bebida alcoólica. Nós não ingerimos bebida alcoólica, primeiro, porque em Cristo agora nós somos livres. A nossa alegria não é pautada nos prazeres da bebida, mas a nossa alegria é pautada em Jesus. Gálatas 5, 1. Segundo, que a linha entre beber socialmente e embriaguez é difícil de ser traçada e muitas pessoas entram no vício e caem no pecado. Outro detalhe que você entende também, que a bebida é mal vista na vida de um cristão. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13, não pega bem para um cristão ingerir bebida alcoólica. Isso não faz parte do testemunho do discipulado em Jesus. O cristão, ele não bebe bebida alcoólica, ele não fuma, ele não se prostitui, ele consagra a sua vida a Jesus. E as bebidas alcoólicas não fazem bem para a saúde. E existe uma opção fundamental que todo cristão, então, toma a partir do momento que aceita Jesus. A opção da abstinência, de se abster dessas drogas lícitas que existem no nosso tempo. Porque nós realizamos isso para dar testemunho de Cristo, para servirmos ao Senhor. E é importante entendermos essa perspectiva aqui, a partir da leitura do nosso tempo. Não comparando somente com a leitura do tempo de Jesus, mas compreendendo que no nosso tempo agora, isso gera um mau testemunho como discípulos de Jesus. E para não causar um mau testemunho como discípulos de Jesus, nós não realizamos essas práticas. Gente, que Deus abençoe você. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu contribuir contigo, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, gente boa. Vou ficar feliz em te ver por lá também. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que eu tomei como base para montar a aula de hoje para te ajudar a crescer em Jesus. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do pastor Silas Queiroz, que pode ajudar muito durante esse trimestre para montar as tuas aulas. Vale a pena você ter esse material em mãos, você acha no site da CPAD.
Outro texto que eu quero indicar para você é o Discipulado Verdadeiro, do William McDowell, esse material muito legal para quem gosta de estudar a respeito do discipulado. O Discipulado de Dietrich Bonhoeffer, da editora Mundo Cristão, também pode te ajudar muito a crescer em Jesus, especialmente a partir dessa perspectiva do Evangelho de João. Também tomei como base a Teologia do Novo Testamento do George Led, esse material muito legal para quem gosta de estudar o Novo Testamento. Também tomei como base o comentário de João do Don Carson. Esse material é muito legal para quem gosta de estudar aí a Palavra de Deus, especialmente o Evangelho de João. Gente boa, te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 4, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: você precisa nascer de novo. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.